Bem-vindo ao TatamiCast, meu nome é Juan Riquelme e para os ouvintes, eu sou preto, de cabelo castanho grande, cacheado e de olhos castanhos. E estou com meu companheiro de sempre. Meu nome é Lucas Vinícius, para nossa autoidentificação, eu sou pardo, cabelo preto, liso e olhos pretos também. A gente está aqui com o nosso mestre de hoje, Bruno Ramos. Sou o professor Bruno Ramos, faixa preta 5º grau de Jiu-Jitsu e sou branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, mais ou menos ali uma altura mediana aí de 1,76 m. E no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre a preparação de competições, a mentalidade, como cada faixa se comporta em uma competição, entre outras preparações. Para começar a nossa conversa, eu queria saber como você entrou nesse esporte, né, e o que fez você ficar nele, né, o que você fez se apaixonar pela arte. Eu sempre fui um entusiasta das artes marciais e quando garoto assisti os filmes, né, de Bruce Lee, de Kung Fu, os filmes do Van Damme, do Kickbox e etc. E ficava muito entusiasmado, já queria fazer os golpes, as técnicas que eu via ali no filme, meus colegas, né. Até que na década ali de 90, né, no começo da década de 90, eu assisti um UFC, né, uma fita cassete na época, né, e VHS, e vi o Royce Gracie ganhando de caras bem maiores do que ele, né, em uma arte de contato onde era baseado em chaves de articulações, né, torções, articulações e estrangulamentos. E achei aquilo muito bacana. E fiquei muito entusiasmado e com vontade de praticar, né? E depois, estou assistindo a televisão, vi um primo meu, por coincidência, dando uma entrevista que tinha ganhado o campeonato de jiu-jitsu, né? Aí eu peguei, não contei, né, nem conversa, né? Já fui em direção, conversar com ele, e ele era instrutor, né? Estava ainda na faixa azul, naquela época com faixa azul já dava aula, era instrutor na academia lá do professor dele, e eu comecei a treinar com ele, né? E daí foi uma ida sem volta, né? Com 15 dias ali de treino, eu consegui fazer minha primeira técnica de finalização. Eu finalizei um colega de treino, e aquilo me deu tipo um êxtase, né? E foi uma virada de chave, e dali eu já sabia o que eu queria da minha vida. O mundo, com um pouco de idade, que eu tinha 14 anos na época, eu disse, eu quero viver disso aqui. Na hora, parecia que eu não sabia o que estava falando, né? Porque o jiu-jitsu naquela época era outra fase do jiu-jitsu, né? Diferente da de hoje. E eu peguei e continuei. E fui me aprofundando, né? E cada treino era motivo de eu querer retornar para a academia, né? E não só a parte técnica, mas também como o equilíbrio moral, mental, né? A parte de lidar consigo mesmo, entendeu? A parte de entender ali os fundamentos essenciais da vida, né? Respeitar principalmente os mais frágeis, tolerar os intolerantes. Sobretudo, a maior das lições, como falei, é de me conhecer profundamente. Então isso aí foi o que realmente foi grandioso dentro, né? A virada de chave tem a ver com isso, né? E isso me estimulou muito nas competições, representar tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Então, quando eu entro para lutar, eu deixo lá minha opinião, meu estilo de vida, minha superação, entendeu? Então, não é só pela medalha ou competição, sabe? Meio que está no sangue, está na veia, assim, na batida do coração. O senhor já foi em muitas competições assim? Já, bastante, né? Eu perdi até as contas de quantas. Assim que é bom. Assim, não tenho como contar, tá entendendo? Assim que é bom, né? São 30 anos de jiu-jitsu, né? Vai fazer agora, em 2025, em agosto, faz 30 anos. E de lá para cá eu não sei o que é não treinar durante um dia. Só se for lesão ou motivo de força maior, né? O senhor falou de que foi muitas competições. Quais são os títulos que o senhor tem? Mas entre vários títulos, né, de organizações diferentes, eu sou bicampeão da federação principal, né, que é a CBJJ, bicampeão brasileiro, né, e já fui para o pódio várias vezes, inclusive esse ano eu tirei em 3º lugar no brasileiro, na minha categoria, né, continuo lutando ainda na minha categoria, na Master 4, né, faixa preta, peso médio, e também já ganhei a seletiva de Abu Dhabi,
né, World Trials, que era 8 seletivos espalhados pelo mundo, e eu ganhei uma que foi aqui em Natal. Também fui campeão mundial em outras organizações, né, como CBLP e CBJJE, e Pan-Americano também. Sul-americano, fui vice-campeão 2 vezes, 2018 e 2024. Então, eu tenho esses títulos e vários outros, né? Estadual, já perdi as contas também, e por aí vai. Para uma pessoa que está começando agora, vai entrar na competição pela primeira vez, você tem alguma dica assim, para se preparar para a primeira competição? Focar no que ela faz de melhor, né? Treinar aquilo, né? E através do campeonato tentar se desenvolver, né? Cumprir o processo, que é treinar, né? Saber que eu devo focar principalmente na iniciação, no mínimo de progresso possível, não no que ainda falta, porque o que ainda falta o processo vai por si só. Se você cumprir, fizer a sua parte, você vai ajustando e preenchendo as lacunas no seu jogo, né? De forma técnica, né? E a mentalidade é sempre de um aprendiz, né? Quando você vai, você volta, independente de resultado, você tenta voltar melhor do que você foi, entendeu? Então acho que essa é a pegada do iniciante, entendeu? Independente de resultado, porque às vezes você ganha o primeiro campeonato que você vai. Acontece. E você tem que voltar para a academia, mesmo não conseguindo o resultado que você queria, mas você tem que voltar e tentar voltar melhor, né? Ver qual foi a lição que eu tirei, escutar seu professor, seus colegas de treino, né? Que já tem mais experiência para direcionar em que você pode melhorar, qual área do seu jogo você pode melhorar, entendeu? E diante do que aconteceu na competição. E a competição ela é um estímulo muito grande, né? E ela otimiza o seu desenvolvimento, né? Até o competidor que está querendo, que está na maior faixa, que já ganhou, ele quer sempre aprender mais com os seus erros. Isso eu sempre falo aqui para os meus alunos e para todos. Às vezes eu falo em público, dou algumas palestras, sou convidado. O princípio da humildade, né? Ninguém sabe tão pouco que não pode ensinar nada a alguém, e ninguém sabe tanto que não possa continuar aprendendo até o último dia da sua vida. Tipo, em uma competição sempre há uma mudança de preparação para cada faixa. Tipo, existem novas regras, existem novas medidas. Isso acontece por quê? No jiu-jitsu, né? Eu vou falar pelo jiu-jitsu. No jiu-jitsu, na faixa branca, por exemplo, não vale mão de vaca, né? Que é um golpe no pulso, né? Não vale tiro de guarda, que é um pulo, né? Que se você dá e fecha as pernas na cintura do adversário, né? Então, o faixa branca, ele pode, como eu falei, focar no que ele aprendeu e trabalhar bem aquilo ali para tentar executar, né? Já na faixa azul, ele já vai ter a possibilidade, tá entendendo, de treinar tiro de guarda, se defender de tiro de guarda, de mão de vaca, entendeu? E na faixa roxa, também, já na faixa marrom, entra uma abrangência maior nas chaves de pé, chaves de joelho, que não vale nas faixas coloridas, que a gente chama, que é a roxa, a azul e a branca, né? Eles são limitados ali, só vale chave de pé reta, que a gente chama, né? Que é a botinha, mas não vale as outras chaves de pé, americana, leg lock, que é a chave de joelho, e tem também o jiu-jitsu no-gi, né? Que vale heel hook, que é uma chave de calcanhar, que compromete muito a parte do tornozelo e joelho ao mesmo tempo, que ela só vale na faixa preta adulto, né? Ela só vale na faixa preta adulto, que é de 18 a 30 anos. Então, diante desses regulamentos, isso falando da CBJJ, que é a principal, né? E IBJJF, que é a Federação Internacional, elas são ligadas, do regulamento delas, né? Então, o que é que acontece? Cada faixa também tem um tempo de luta diferente. Por exemplo, branca é 5 minutos, azul são 6, roxa são 7, marrom são 8 e preta são 10. Então você tem que fazer o seu treino baseado na estratégia que você vai lutar esse tempo, né? E a questão de alimentação assim, antes do treino? Tem algum alimento que é melhor comer ou outro que é melhor evitar?
Isso é muito individual de cada um, né, de acordo com o nutricionista, mas geralmente não é bom, por exemplo, você comer uma feijoada antes de vir treinar. Assim, é uma coisa bem lógica, né? Cairia bem uma fruta, cairia bem um suco, né? E mesmo assim tem que ter um tempo, né, de digestão assim, para você treinar bem, né? Isso aí também vai muito de acordo, esse tempo, com a biodisponibilidade e o que de cada um e o que aquele indivíduo está realmente ingerindo, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que tem uma digestão mais rápida, tem uma pessoa que tem uma intolerância maior àquele alimento que demora mais, e aí é de cada um, né? Pelo que eu vejo o meu nutricionista falar, entendeu? Mas no caso eu procuro comer coisas leves, né? O máximo, às vezes, coisas de fácil absorção, né? Então, como eu falei, fruta, um suco, né? Um repositor energético e etc. Em uma competição de alto nível, como prepara a mentalidade e o corpo para esse tipo de competições? É o seguinte, né? A mente ela tem um fator muito importante, né? Às vezes nem quem ganha é o melhor e o mais preparado, né? Às vezes é o que está com a mente mais forte, né? E aí, como seria essa mente forte? Essa mente forte seria você fazer o seu processo, né, bem feito, fazer o que tem que ser feito, cumprir os cronogramas de treino determinado por você e sua equipe, entendeu? Acreditar, né? Agradecer e acreditar pela oportunidade de você estar lutando, né? Em vez de focar em perder ou ganhar, você tem que focar em lutar, entendeu? Às vezes a gente foca muito no resultado, se eu ganho ou se eu perco, entendeu? E esquece ali de focar na luta, no que tu tem de melhor, estudar o adversário, entendeu? No que ele tem mais forte, tentar me antecipar. E então eu acho que a mentalidade ela é construída aí, o foco na luta e no que você tem de melhor. Pensar sempre no melhor, trabalhar pelo melhor e esperar sempre que o melhor aconteça. Esse é o tipo de mentalidade. Assim, você vai e vai dar certo. Você vai, eu vou chegar onde eu quero, entendeu? E lembrar que o resultado ele é uma ilustração real de um processo. Mas o segredo da vitória está na trajetória, né? Está no caminho que faz você chegar lá no final. E muita gente olha logo para o final, que é onde eu digo, né? Olha logo para o resultado em si. Isso às vezes pode atrapalhar, porque o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Entendeu? Não adianta você estar chegando no campeonato com medo, dizendo que já vai perder. E também se dizer eu já ganhei, às vezes é perigoso. Então foca na luta, no que tu tem de melhor. Pô, eu vou fazer isso aqui, eu sei que isso pode dar certo, eu sei que isso vai dar certo. É diferente de você dizer, eu já ganhei. Entendeu? Tem alguma dica para analisar o momento do adversário, assim, para saber como é que ele vai lutar? Se preparar melhor? Vídeos. Se você puder ver ele lutando, é a melhor coisa. Ou então, algum feedback de alguém que saiba o que ele faz, entendeu? Mas o melhor são vídeos, né? Às vezes tem na internet, né? Às vezes a própria pessoa posta o vídeo. Por exemplo, tem a IBJJF e tem o Frog Grappling, né? Que é uma rede, uma rede, é um stream, não sei se é uma plataforma. Ela é uma plataforma, tá certo? Que tem todos os dados de todos os lutadores. Você bota lá o nome e a faixa e passa lá todas as suas lutas que você tem naquela organização, entendeu? Então é uma ferramenta incrível para você estudar seus adversários ali e fazer as estratégias indicadas para você ali, e cada ponto fraco, e também trabalhar os pontos fortes, né, dos adversários. E também para a pessoa melhorar a sua própria luta, ela pode analisar os próprios vídeos, as próprias lutas. Isso. Então, analisar onde errou. Dicas. Filme suas lutas, tá certo? Se for na IBJJF, CBJJ, pode assinar o Frog Grappling, né, que é essa plataforma, para você ter acesso
Ali a sua luta e a dos seus adversários. Em questão da pressão psicológica que a pessoa sente na hora da luta, vai ficando nervoso. Isso aí eu digo que não é do dia para a noite, é com o tempo, porque isso aí faz parte de você com você mesmo, né? Então, é aquela coisa, né? Eu passei muito, eu sentia muito isso no começo, né? Mas aí eu vi que não tinha segredo, né? Você tem que chegar lá e lutar, né? E aí a luta em si foi me mostrando, entre aspas, que não tinha nada demais, porque o medo, a coragem não é ausência de medo, é como você lidar com ele, né? Aquela adrenalina que sobe, tudo, você começa a lidar melhor com aquilo, né? Você começa a lidar melhor com aquilo e não há receita melhor do que lutar, você tentar passar por cima daquilo. Chegou um momento que aquilo começou a me incomodar. Pô, meu irmão, todo mundo luta e eu vou lutar, fico 3 dias antes, eu fico aquela coisa, não durmo direito, aquela coisa toda, e aquilo me incomodou e eu comecei a focar no que eu tinha de melhor e é simplesmente ir lá e lutar e tentar executar o que eu treinava. E aí essas experiências, chegou um dia que foi tipo uma virada de chave. Você vá, que você pode, tá entendendo? Você consegue. Pronto, a luta mesmo em si fez essa virada de chave, entendeu? Eu estava tentando passar por cima disso tudo. Essa mentalidade pode ser aplicada em todas as áreas da vida também, né? Isso, então eu falo muito sobre a transcendência do tatame para a vida lá fora. Perfeito. Tenho várias medalhas, vários títulos, mas o que seria das minhas medalhas, qual é a mensagem que o meu comportamento está deixando depois que eu ganho essa medalha, o significado dela para mim, entendeu? Então tudo isso, como eu disse, não é só pela medalha ou competição, entendeu? Está no sangue, está na veia, está na batida do coração, está na transcendência do tatame para a vida lá fora. Eu costumo dizer que jiu-jitsu é vida. Eu gosto dessa frase, porque tem tudo a ver. Você às vezes está aqui por cima, né, ali, amassando o colega ali e tal, no piscar de olho você está por baixo, mas nem tudo está perdido, entendeu? E às vezes não dá certo agora, você é finalizado, mas aí recomeça, amanhã é outro dia e você pode levar para a vida lá fora, cada nascer e pôr do sol, as esperanças se renovam. Falando isso de outro dia, quando você perde uma luta, como você se prepara para a derrota? Você se prepara para perder a luta, como fica seu psicológico sobre essa questão? É tipo assim, sabe, você começa a treinar jiu-jitsu e as experiências, né, as experiências, as situações do tatame, elas necessitam, geram reflexões, e essas reflexões, elas fazem você tirar lições grandiosas, né? E você começa a enxergar os desafios com entusiasmo e as adversidades ou derrotas como oportunidade de crescimento. O que é que eu posso melhorar? Você como ponto inicial de desenvolvimento, não de frustração, ou, entendeu? E você começa a ver que os percalços da vida nos tornam gigantes. Às vezes tem coisa que a vitória não ensina, entendeu? Tem coisa que ensina, te desafia mais, mexe mais com você de forma positiva, que é a maneira que o artista marcial tem que lidar com as coisas da vida, é justamente isso, né? Você saber que as adversidades, elas podem, né, jogar você, o percalço, né, lhe fazer um gigante. Coisas que às vezes a bonança não vai estimular em você. Então às vezes você perde aquilo para ganhar muito mais lá na frente. Então é mais ou menos isso, né? Não é sobre derrota, né, definitiva, entendeu? Mas é sobre amadurecimento, crescimento, desenvolvimento, evolução, entendeu? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que você tem às vezes que se queimar para saber que o fogo é perigoso, entendeu? E é muito, muito interessante que o jiu-jitsu ensina muito sobre isso, né? Sobre a vida. Bom, obrigado a todos que ouviram até aqui. Por favor, compartilhe, deixe o seu like e um comentário para engajar o vídeo. Faz uma propaganda para Graça e Paz. Faz o seu arroba aí, bota como é que faz para se inscrever na Como Tem uma Aula com o Senhor. Tá. Pessoal, eu sou o professor Bruno Ramos, né? E tem a Grace / Coabinal, pode botar lá
Nosso arroba, né, no Instagram é Gracie Barra Coabinal, né? E tem também a arroba Gracie Barra Nova Parnamirim. Então ambas as escolas estão de porta aberta, tá? Para receber todos, né? Independente de idade. A gente começa a dar aula aqui a partir dos 3 anos de idade e não tem idade acima, tá certo? Para não começar a treinar jiu-jitsu, né? Como eu disse, o jiu-jitsu ensina muito sobre a vida, né? Então, venham fazer uma aula com a gente, tá? Vocês serão muito bem-vindos e bem-vindas, né? E aqui jiu-jitsu é para todos, na Gracie Barra, jiu-jitsu é para todos e todas. Perfeito. Obrigado por me receber aqui, viu? Valeu. Obrigado por receber nós Tamo aqui junto. no seu... Tatame Cast, né? Gostei.